E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Graças a Deus. Deus abençoa a igreja, os que estão pela internet. Deus possa abençoar cada um pela tua graça, tua misericórdia. Estamos começando agora esse culto de pregação. Que Deus possa nos dar graça nessa noite. Vamos ler as Escrituras. Está escrito no livro de São Mateus. São Mateus, seu capítulo 25. A partir do versículo 1 de São Mateus. Disse assim, capítulo 1: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe o encontro. E todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, disse: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante os que o vendem, comprai para vós. E tendo ela ido comprar, chegou-se o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as boldas, e fecharam-se as portas. E depois chegaram também as prudentes, as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bondoso Deus e Pai Celestial, estamos tomando a Tua palavra nessa noite,
Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, Senhor, nos abençoe, nos dê graça nessa noite para falar um pouco da Tua palavra e sermos abençoados por ela. Ó Deus, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre as 3 noivas, né? As 3 noivas. O Brana mencionou sobre isso. É um assunto muito vasto. Tomamos a palavra de São Mateus, mostrando que era 10 virgens que esperava. Agora observe, elas não estavam esperando o noivo, mas o esposo, né? Elas estavam esperando o esposo, que o esposo estava para chegar. Agora observe isso, que quando lá atrás Adão teve a sua primeira noiva, a noiva de Adão, veja que ela caiu, a noiva de Adão, veja, a noiva de Cristo também caiu em Nicéias, a noiva de Jesus, né? Mas o irmão Brana diz que esta noiva, ela não cairá. Agora a razão, porque as 2 primeiras noivas caíram, né? Nós estamos tomando a mensagem, a palavra falada e a semente original. Agora, nós encontramos, como foi dito, como Janes e Janes resistiram a Moisés, nós falamos a respeito disso, como estas coisas seriam nos últimos dias. Agora, a última citação que tivemos foi que Deus fez cada semente segundo a sua espécie. Isso é seu, veio. Então, quando ele fez o homem, a sua imagem era a semente de sua palavra. Quando ele criou Adão, era a semente de sua palavra. E quando Jesus foi feito carne, ele era carne da palavra. Então nós estamos falando do primeiro Adão e do segundo Adão. O segundo Adão era carne da palavra, né? Palavra de Deus. Quando recebemos a palavra de Deus, então nós nos tornamos a palavra. Agora nós temos que observar aqui. Quando nós recebemos, nós nos tornamos a palavra de Deus em nossa carne. Certo? Quando nós recebemos a palavra de Deus em nossa carne. Veja, então aí nós passamos a ser o quê? Um com Deus. Certo? A metade é ele, uma parte é ele, outra parte é a noiva. Agora, deveria estar nesta condição. Agora, então, depois que ele fez o homem a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Agora, ele fez isso. Agora, não perca isso. Depois de Deus fazer seu homem, a sua própria imagem, através da própria palavra falada, agora que ele era a imagem perfeita. Adão era a imagem perfeita. Perfeito homem ali no Éden. Mas, quando veio a queda, foi quando ele tirou dele um sobreproduto. Veja onde que causou a queda.
quando Deus tirou de Adão um subproduto, que era quem? Eva. Eva estava em Adão. Quando Deus tira Eva de Adão, foi aí aonde que causou a queda. Eva já estava fora de Adão, né? Agora vamos observar aqui que Eva, ela não era esposa de Adão. Adão não tinha ainda casado com Eva. Ela era sua noiva, não ainda sua esposa, porque Adão não a tinha conhecido ainda. Tá vendo? Então vamos notar que aonde que veio a queda. E fez para ele uma noiva. E onde está o problema agora? Veja, o problema então estava na igreja, noiva, certo? Agora, a noiva de Adão caiu, veio a noiva de Jesus, que nasceu no Pentecoste, também ela caiu em Nicéias. Então o problema estava na noiva. Se você é espiritual, você já captou isso. Veja, ele não foi Adão que entrou em problema. Veja, não foi Adão que deixou da palavra. Foi a sua noiva que duvidou. O profeta disse que não foi que ela não creu. Ela duvidou, ela acrescentou algo a mais. Sempre é o problema da igreja, é acrescentar algo a mais. Em vez da igreja ficar com a palavra, com o que está escrito, sempre a igreja quer acrescentar algo a mais. É aí aonde que entra o problema. Quando a pessoa quer acrescentar algo a mais. E isso sempre vem através dos ministros. Não da igreja, mas do ministro. Porque sempre ele quer acrescentar algo a mais. Aí ou ele acrescenta ou ele tira. Então é aí aonde que a igreja cai, é onde que vem o problema. Deus, a palavra é Cristo. A palavra não pode ser tirada, não pode ser acrescentada. Mas muito tem ido além do que devia, cometendo erros. Veja, não é Jesus que está duvidando da palavra, pois ele é a palavra. É o tipo de Adão. Adão era o tipo de Cristo. Ele não duvidava, ele cria na palavra. Mas a esposa, a sua noiva, ela caiu. Ela cometeu um erro ao ouvir o arrazoamento da serpente. Veja, vendo? Duvidou da palavra, pois ele é a palavra, sua noiva, é sua noiva. Aí está onde o híbrido veio. Não veio através de Adão. Veja, Adão não era hibridado. A palavra, ela é pura, ela não tem hibridação. A palavra é pura, ela é santa, ela é Deus, ela é Cristo. Ela é pura e santa. Ela não tem hibridação. É uma vergonha você não enxergar isso. Veja, a igreja, a noiva das nações, veja que era 10 virgens, né? Agora nós não estamos falando agora de virgem, certo? Mas o que caiu foi denominação, as igrejas denominacionais que vieram à queda. Veja, então essa igreja denominacional, a igreja romana,
ela é chamada na Bíblia, em Apocalipse 17, como prostituta. Veja, ela que não enxerga essas coisas, ela não pode ver isso. Isso está escondido dela. Não foi a falta de Adão. Ele não teve nada a ver com isso. Ele não foi culpado da queda de Eva. Se a morte veio através de Adão, veja, a morte veio através de Adão, então ele veio por Deus. A morte veio através de um cruzamento. Veja, a morte não veio de Adão. O profeta está mostrando que a morte não veio pelo Adão, mas veio através de um cruzamento. Vendo? Um cruzamento. A morte não pode vir através da palavra, porque Adão era o tipo da palavra. E a morte não pode vir através da palavra, porque a palavra é vida. A morte veio através do cruzamento de Eva com a serpente. Veja, através da palavra. A morte veio através de um cruzamento dela com as denominações. E credo, ou em vez de Cristo. Agora veja, quando a igreja pegou a palavra e cruzou ela com as denominações, com a política, foi aí que veio o híbrido. E o híbrido não tem sangue, tá vendo? Ele não tem vida em si mesmo, o híbrido, né? Dogma em lugar da palavra, ele foi trocando. Ela não veio através da palavra, a palavra é vida. Veja, por isso que nós devemos ficar com a palavra. Nada substitui a palavra. Nada. A palavra, ela é o nosso absoluto. Nós não podemos hibridar a palavra. Nós não podemos misturar a palavra. Entende? Nós não podemos fazer isso. Agora veja o que está acontecendo hoje no campo da mensagem. Agora nós que somos espirituais, nós estamos percebendo o que está acontecendo. Se nós somos espirituais, nós estamos notando o movimento, as reações das pessoas, tá vendo? A falta de discernimento, a falta de conhecimento, de sabedoria de Deus. Estão misturando as coisas. Veja, é aí onde a morte chega. É quando nós misturamos, hibridamos. Aí é onde a morte chega. Esse Adão, sendo a palavra de Deus, sua palavra falada, a sua semente original, ele foi o primeiro, então, pela criação. Então, seu segundo Adão foi também pela criação. A palavra falada, você compreende? Agora, Adão não enganou, não enganou, não foi enganado. A sua noiva foi enganada. Cristo não é enganado. A sua palavra não é enganada. A noiva está cometendo um engano através da palavra. Vê você isso? Agora observe. Quando a pessoa está noiva, vamos falar no sentido natural, quando o homem pega uma moça, ela é sua noiva, então ela ainda não é uma mulher casada.
se ela largar do seu noivo, ela não pode casar com outro, mesmo depois que ela ficou noiva. Ela não pode largar e casar com outro. Então, por isso que a moça, o rapaz, ele tem que saber o que está fazendo antes de ficar noivo, antes de dar a palavra para ela. Né? Depois que ficar noivo, que a moça fica noiva do rapaz, se ela largar dele, ela comete adultério. Por quê? Porque ela irá casar-se com outro. Então aí é onde que ela comete adultério. Então quando se dá a palavra do noivado, tem que estar certo para o casamento. Agora, observe, a noiva de Adão ainda não era casada. Como ela ainda não era casada com Adão, foi aonde que ela caiu. Ela não tinha casado ainda. Aí quando, antes de Adão conhecer Eva, Satanás chegou primeiro. A serpente chegou primeiro e colocou nela uma semente. E quando Adão foi encontrar sua esposa, ela já estava grávida da serpente. Porque ela ainda era noiva, não era casada. Veja, agora quando chegou ali na era de Laodiceia, da primeira era, do Pentecoste, aquela noiva que saiu de Cristo, ela não tinha ainda casado. Ela era uma noiva. Por isso que ela caiu em Nicéias. No ano 325, ano da era cristã, ela caiu ali, através de um falso Constantino, do imperador Constantino, um falso cristão. Porque ela era noiva. Tá vendo? Aí ela caiu. Por isso que o irmão Brana disse que essa terceira noiva não cairá. Agora, por que que esta terceira noiva, ela não cairá? Vendo? Qual é o motivo dela não cair, essa terceira noiva? É porque ela, a noiva de hoje, a noiva de agora, presente, a noiva da palavra, ela já é casada. Ela já está casada. Por isso que ela não cai. Tá vendo? Agora nós lemos lá as 10 virgens. O que está escrito? Aí vem o noivo sair ao encontro. É isso? Está escrito assim? Não. Não está escrito aí vem o noivo. Não, está escrito, aí vem o esposo sair ao encontro. Já era o esposo. Então quando ele desce, em Apocalipse 10, versículo 1, o anjo forte descendo, ali já estava descendo o esposo. Não o noivo, mas o esposo. A Bíblia fala o esposo. Então ele estaria descendo. Para quê? Para um casamento. Agora essa noiva que entrou nesse casamento, aceitou o esposo, entrou nesse casamento, então ela é agora uma mulher casada, casada com a palavra. Quando uma mulher é casada, o compromisso dela é com o esposo. Ela não se compromete com mais nenhum homem, ela se compromete com o esposo. Então quando essa noiva casa, ela é casada, o seu compromisso agora é com a palavra. Agora observe, quando é que a noiva, a mulher, melhor dizendo, recebe o nome do esposo? Quando é que isso acontece? É no casamento. Ela não recebe o nome do esposo sendo noiva, porque ela não recebe. Durante a noiva, as eras, ela não recebeu um novo nome. Ela era noiva.
Porque a noiva ainda não recebeu o nome do esposo. Ela vai receber o nome do esposo depois do casamento. Então, quando ele desce, em Apocalipse 10, desce com o livro aberto, o nosso esposo, a palavra, o corpo, palavra do Filho do Homem, quando ele desce para um casamento. E Deus está agora casando o crente com a palavra. Amém. E hoje, agora nós dizemos, então, eu sou Brana. O final da era, na era de Laodiceia, acho que de Filadélfia, a Bíblia fala ali a mensagem, que ela teria o nome dele. Apocalipse 2 fala que é o nome dele é o nome dela. Ela toma o nome dele. Agora, se eu digo que sou o Brana, que eu tenho um novo nome, que eu sou Brana, então eu sou casado. Eu sou uma noiva casada, uma esposa casada. Senão eu não posso ter o nome do esposo. Então agora veja, nós somos uma família Brana. Nós somos casados. Tá vendo? Nós temos um novo nome, porque o novo nome dele, de Jesus, é o mesmo novo nome da esposa agora, porque ela já está casada. Agora, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a manifestação dele nos ares para levar essa igreja casada para as festas das bodas do Cordeiro. Agora, eu creio que a noiva, essa esposa, ela sabe aonde está firmada. Ela não vai cair. Ela não cairá, diz o irmão Brana. Ela não cairá. Ela não irá dar ouvido a falsos ensinamentos. Ela não irá dar ouvido a falsa doutrina. Tá vendo? Ela não vai dar ouvido a essas coisas que estão acontecendo. Dá ouvido a quem está falando de uma maneira errada, ensinando de uma maneira errada. Ela era uma mulher casada agora, o seu assunto agora é com a palavra, é com a mensagem. Está vendo isso? Então, quando o esposo desce para esse casamento, fecha-se a porta. Está vendo? Fecha-se essa porta. Só vai entrar neste casamento, irmão, nesse casamento, é aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aonde o Cordeiro intercedeu por esses nomes que estavam ali. Não vai entrar mais ninguém. Ninguém entra para este casamento. Não. É somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que entra neste casamento. Vendo? Então hoje nós, a que era noiva hoje é a mulher casada, é uma esposa, a noiva de Cristo, é o seu corpo. Nós vemos o profeta falando isso, mas muitas das vezes o profeta menciona noiva, mas hoje nós já somos esposa. Agora observe, quando aquele vaqueiro de Chicago, ele foi lá nos ranchos para procurar uma noiva para ele, quando ele foi naquela prima órfã, o que ele fez? Ele ficou noiva com ela naquela hora, mas ele não casou com ela, ele ficou noivo. Veja o que ela falou para ele. Ele falou para ela: tu casas comigo? Ela disse: caso, porque o noivado é uma palavra. Você deu a palavra, eu casarei contigo. Se eu voltarei daqui um ano, me espera que eu venho te buscar e vou te levar. Está vendo isso? Então ela era uma noiva. Ela ainda não tinha se casado. Depois que ele veio e pegou ela, tirou ela do meio das suas primas órfãs,
aquelas primas órfãs, tipo das denominações, tipo da igreja das nações, das denominações, ele tira ela do meio das suas primas para um casamento. Foi o que Deus fez com a noiva. Ela tirou ela das denominações, separou ela. Para quê? Para um casamento. Então nós estamos casados com quem? Com a palavra. Nós não estamos casados com homem nenhum, com nenhum credo. Nós somos casados com a palavra é Cristo. Veja, agora ele deu uma noiva, um tipo do segundo Adão. Ele deu ao primeiro Adão uma noiva, ela caiu. Veja, ele deu o segundo Adão, Cristo, uma noiva, e ela caiu. Isso é exatamente assim, porque ela não é original. Veja, ela não é original. Ela é um subproduto. Tá vendo? A noiva, ela saiu de Cristo. Ela saiu de Jesus, ela é um subproduto. Por isso que caiu. Tá vendo? Por quê? Então ela não é original. Ela é um subproduto. A noiva hoje é um subproduto. Veja, agora aqui eu estou falando da noiva. A noiva pode cair. Antes dela casar, ela pode cair. Mas se ela é uma mulher casada, ela não cai. Porque ela não pode mais ser enganada. Agora nota bem, quando Eva saiu de Adão, foi aonde a serpente o enganou. E conheceu ela primeiro que Adão, porque ela saiu de Adão. Agora, nesta hora que nós estamos vivendo, a igreja agora não é mais uma noiva. Ela casou-se com Cristo. Ela casou com a palavra. Ela agora faz parte da palavra. Então agora não tem como ela cair. Ela está em Cristo. Ela está casada com a palavra. Essa noiva que será levada no rapto. Essa noiva que será trasladada. Ela é um com a palavra. Então não tem como Satanás enganar ela. Não tem como ela ser enganada. Ela sabe aonde ela está firmada agora. Veja, isso é tremendo. Aleluia. Veja, ela é chamada a si mesma de noiva. Mas o que ela é? Ela é formada de um material organizacional. Falando, irmão Brana, das denominações dos seus dias, do tempo do irmão Brana, era as denominações do tempo do irmão Brana. E hoje, qual é a esposa hoje? A esposa do esposo que foi casada hoje. Quem é ela? Tá vendo? Não da palavra, ela é um sistema organizado, não da palavra. Um pouco da palavra nisto para fazer disso uma espécie de subproduto, para tomar isso, híbrido, misturado. Não pode estar misturado. Eva creu na maior parte da palavra. Ela creu na maior parte, até 95%. Ela creu, mas ela duvidou de uma parte dela. Veja, teve uma parte que ela duvidou. Ela não creu. Ela não acreditou naqueles 5%. Ela duvidou.
Porque Satanás entrou na mente dela e trouxe o arrazoamento. É aquela partezinha que ela duvidou, foi que causou a queda. Tá vendo? Porque ela era noiva. Agora essas crentes hoje, da mensagem, que não entrou no casamento, saiba que pode ser enganada e cair. Pode ser enganada e vai cair. Porque não entrou para o casamento. Veja, hoje ela não pode nem mesmo aceitar Atos 38, melhor, São Mateus 28, 19, ela não pode aceitar as denominações, nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Veja, a primeira e segunda etapa, ela não crê na abertura da palavra, ela não pode ver isto, não vê a segunda vinda, não vê os trovões revelados. Ela não pode enxergar isso, elas não crê nisso. Tá vendo? Agora, a noiva de Adão foi um tipo da noiva do segundo Adão. Agora, a noiva de Adão não pôde esperar. Ela não pôde esperar o casamento. Deus havia dito a Adão e a Eva: multiplicai-vos, enchei a terra. Essa era uma coisa por vir. Isso era para acontecer no casamento entre Adão e Eva. Veja, de uma maneira legal, correta, uma promessa. Ela não era sua esposa ainda, tá vendo? Ela não era sua esposa ainda quando ela caiu. Observe isso. Ah, eu sou a noiva. Você ainda pode cair. Tá vendo? Você ainda pode cair. Mas se você diz: não, eu sou a esposa do Cordeiro, aí você não cai. Aí não tem queda mais. Tá vendo? Porque essa era a coisa por vir, uma promessa. Ela não era sua esposa ainda, porque ela nunca tinha vivido, ele nunca tinha vivido com ela. A noiva de Cristo não é a sua esposa. Observe, a noiva de Cristo não é sua esposa. Não é esposa ainda, é noiva. Tá vendo? Tem que se tornar esposa ainda. A ceia das bodas tem que acontecer. Compreendeu isso? Tem que acontecer a ceia das bodas. Observe, isso é rico. Ela chegou apressada. O que ela fez? Ela cruzou sua semente. Ela misturou com a semente da serpente. E quando ela fez, ela trouxe, o que ela trouxe? Ela trouxe um filho da morte, Caim. Veja, o que ela trouxe? Um filho ela perverteu cada filho após aquela. E quando a igreja de Jesus Cristo foi pervertida no tempo de Roma, após seu nascimento original, foi dada a Cristo no Pentecoste, o que ela fez? Ela cruzou com o dogma romano. A igreja protestante tem feito a mesmíssima coisa. Ela não pôde esperar. Tá vendo? Aí muitos dizem: eu sou a noiva. Cuidado, a noiva ainda pode cair. Mas se você é esposa, se você casou com a palavra, você não cairá mais. Você se torna parte dele. Uma parte dele.
Não tem como o diabo te enganar mais. Não tem como mais você fazer coisas erradas mais. Você parte da palavra. Uma mulher noiva de um homem jovem, homem limpo, antes dela se ajuntarem, o que ela fez, ela estava grávida de outra pessoa. Veja, falando aqui de Adão, ela estava grávida da serpente. Então, sua própria semente, o que a noiva é seu próprio corpo, o que é noivo do seu namorado, comprometido com seu esposo, é encontrado cheio com a semente de outro homem, misericórdia. Já pensou que quando Adão chegou perto de Eva, e Eva tinha caído, já estava grávida de um outro homem? Não foi fácil para Adão. Veja, foi terrível. Por isso que a esposa hoje ela é limpa, pura e santa, casada. Que desgraça foi exatamente o que Adão encontrou. Isso é o que Cristo tem encontrado. Uma noiva caída em Niceia. Veja, não podemos esperar este é o problema com as pessoas. Não pode esperar o tempo certo. Tá vendo? A moça não espera o tempo certo para o casamento. Ela se adianta as coisas. Isso é errado. Elas não puderam esperar que o verdadeiro Espírito Santo colocasse a igreja em posição. E fabricaram algo, trabalharam alguma coisa, evidência inicial, falando em línguas, e obteram mais membros na igreja, todos esses tipos de besteira, em vez de esperar no Senhor, pela verdadeira manifestação da restauração de Cristo, fazendo-se conhecido no meio do povo. Não puderam esperar. Se adiantaram. Tem muita gente que começa a se alegrar, começa a pular, um pouco de sensação, de alegria ali, já pensa que já está concluído. Não, não é assim. Tem que passar pelo processo certo. O que ela fez? Ela saiu e se engravidou dos denominacionalismos primeiro, foram à Assembleia de Deus, depois vieram a unicista, então vieram mas depois, agora, então chamamos noiva, agora nós chamamos noiva, está grávida de todos os tipos de bobagem, desgraça. As mulheres não prestam nenhuma pouquinho de atenção no que a palavra de Deus diz, mas do que coisas algumas no mundo, nem mesmo os homens, ou mesmo os pregadores, eles chamam aquilo de uma noiva. Que é ela está grávida. A noiva de Cristo se tornou grávida do mundo durante as eras. Se tornou grávida do mundo, se vestindo como o mundo, agindo como o mundo, grandes igrejas, excelentes. Então, isso mostra que ela é do diabo. Isso é o que Satanás fez. Em primeiro lugar, estava tentando construir um grande e lindo reino no céu,
foi chutado para fora por causa disso, excomungado do céu. E assim como a noiva moderna de Cristo, ela é posta para fora, foi repudiada, porque ela, excomungada por Deus, porque ela é uma prostituta e não uma virgem. Veja, ela é uma prostituta, não uma virgem. É profundo, mas eu espero que você capite isso. Agora, aquela mensagem que nós lemos em São Mateus 25, nos mostra que elas eram 10 virgens. Elas não eram prostitutas, elas eram 10 virgens. 5 entraram e 5 não entraram, mas eram 10 virgens. Não era 5 virgens e 5 prostitutas, era 10 virgens. Veja. Agora o profeta que está falando dessa noiva, essa igreja que se chama a si mesmo de noiva. Esta igreja que se chama a si mesmo de noiva. Ela hoje não era uma noiva, ela era uma prostituta. Veja, a noiva de Adão não pôde esperar, mas ela misturou sua semente ilegalmente. Nós temos que crer na palavra de Deus, somente nela. Agora, irmão, aqui é na fita, você, porque estou lutando por esta palavra, a palavra por palavra. Eu lhe disse que eu creio que isto é a verdadeira verdade de Deus. Deus protegeu sua Bíblia. Ele tem que julgar o mundo através de algo, através de Cristo. Isto é a palavra. Esta palavra foi feita carne e se tornou Jesus Cristo. Estou apenas deixando isso penetrar. Recorde, a palavra agora, ele encontra todas as suas bagunças. Você acha que ele se casaria com tal coisas como essa? Nunca. Ele é santo. Ela não pode esperar. Ilegal. Foi isso que Adão encontrou. Agora veja, esta igreja que se chama noiva, ela se intitula que é noiva. Veja, a igreja de Éfeso, ela foi muito bem, os irmãos, até que Paulo, o último mensageiro, morreu, eu creio que foi Paulo, certo? Paulo disse assim: eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Até a morte dos últimos apóstolos, a igreja foi fiel, foi sincera. As que vieram depois daquilo, as pessoas que vieram depois, foi aquele grupo que caíram em Nicéia. Vendo? Caíram ali. E ali se tornou uma igreja católica, com credos e dogmas, chamando a si mesmo de noiva. Está vendo? Ali já não era mais a noiva de Cristo. Jesus não tinha mais nada a ver com essa prostituta e as suas meretrizes. Veja, nós notamos isso. Quão maravilhoso é nós observar isso. Eu queria entrar num outro assunto aqui, mas nosso tempo já está indo. Veja, agora nós observamos hoje o dia e a hora que nós estamos vivendo. É hora agora, irmão. Nós estamos falando agora, neste momento, agora, presente. Depois da morte do pastor Osmar,
Nós estamos notando agora, irmão, o que está acontecendo. É hora de nós observar o que o pastor Osmar pregou. Nós estamos, muitas das vezes, estamos acrescentando coisa que ele não falou. Nós estamos falando, muitas das vezes, coisa que a palavra não falou. Nós estamos falando algo que o sétimo anjo não falou. Nós estamos falando algo que o pastor Osmar não falou. Nós estamos deixando de observar atentamente o que foi nos deixado. Prestar atenção no que nós somos hoje, do que nós estamos ouvindo. Tá vendo? Não é começar a falar coisas que nem mesmo João não falou. Tá vendo? Nós temos que crer nisso. É observar isso. Tá vendo? Nós não podemos ir além daquilo que está escrito, daquilo que foi deixado para nós, daquilo que a Bíblia é, que Brana deixou, que o pastor Osmar falou. Nós não podemos ir além disso, ou trocar isso. Eu poderia, irmão, falar muita coisa aqui do que está acontecendo. Eu poderia falar isso, observar aonde muitas pessoas estão errando. Estão errando em falhar, em prestar atenção no que foi pregado. Eu gosto de apertar o play de João e observar o que ele está falando, para mim não falar o contrário. Tá vendo? Então é obedecer a voz, é obedecer o que foi nos ensinado, porque senão nós vamos cair. Vai haver uma queda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos se alegrar e pular e não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Tá vendo? É hora de nós filtrar todas essas coisas. Filtrar. Prestar atenção no que já foi pregado para nós. Não procurar colocar as coisas no lugar errado. Mensagem no lugar errado, falar coisas no lugar errado. Não é isso. Uma coisa que o pastor Osmar falou, que eu vou falar só uma coisa aqui. O pastor Osmar falou várias nas suas mensagens, ele disse, gente, eu não sou João. Eu não sou João. Eu vou dizer outra coisa aqui, não existe noiva de João. Pastores que estão falando, pregadores, falando noiva de João, não existe noiva de João. Tá vendo? Pastor Osmar disse, eu não sou João. João é a noiva. Como que nós pode ser noiva de João se João é a noiva? Se a noiva é João, como eu sou a noiva de João? Pastor Osmar não era João, ele falou isso. Agora ele tinha nele o ministério de João para reprofetizar outra vez. Nós temos que crer na Bíblia, crer no que o sétimo anjo falou e crer naquilo que o pastor Osmar reprofetizou. É só isso. Agora eu vou sair e falar, ó, pastor Osmar é João. Não. De maneira nenhuma. Ele era, João é a noiva. Vendo? Agora a noiva é João. Agora a noiva teve uma voz.
essa noiva teve uma voz. Em Apocalipse 10, de 8 a 11, essa noiva que é João, teve uma voz. Então Deus teve que levantar um ungido lá atrás, no ano 2000, para trazer essa voz da noiva. A voz da noiva estava nesse ungido, no pastor Osmar. A voz da noiva estava nele. Ele falou por nós, ele falou por mim, ele falou por você. Era a voz que trouxe esse sinal, porque toda voz tem um sinal. Vendo isso? Então, se eu dizer que eu sou a noiva de João, algo está soando errado. Como que eu sou a noiva de João, se João é a noiva? Como que eu posso dizer, pastor Osmar é João, se ele disse, eu não sou João? É a mesma coisa de Brana. Brana disse assim, eu não sou o filho do homem. Eu não sou o filho do homem, eu não sou Jesus. Eu trago o ministério do filho do homem. Pastor Osmar disse, eu não sou João. Eu trago o ministério de João. Porque João teve que ter uma voz, a noiva teve que ter uma voz. Uma voz que era a voz de um ungido. E o pastor Osmar foi esse ungido que trouxe essa voz. Está vendo? Agora a noiva está centralizada nisso. Agora várias outras coisas que a gente que vê que estão deslocando a mensagem. Está deslocando a mensagem do sétimo anjo. Nós temos que entender o que o profeta disse. Ele disse assim, após a minha partida, Deus levantará outro que dará continuidade a esta mensagem. Não é outro que virá com a outra mensagem. Não é outro mensageiro. Uma outra mensagem. Não. É outro que continuará esta mensagem. Porque tinha que ter alguém para reprofetizar outra vez. Aí Deus levanta o ungido da noiva, a voz da noiva, para reprofetizar outra vez. Tá vendo? O pastor Osmar era profeta? Sim, profeta para reprofetizar. Ele era um profeta para reprofetizar outra vez. Profetizar o quê? O que Brana profetizou. Aquilo que Brana não pôde falar. Aquilo que Brana não pôde falar. Ele disse, o anjo não diga nada a ninguém, não poderia dizer nada para o povo americano, para a América. Esta era a terceira puxada, não digas nada a ninguém. Não era hora disso, mas essa terceira puxada, ela não poderia estar oculta. Tá vendo? Ela foi pregada, foi revelada, isso tinha que trazer para a noiva, para nos trazer fé para o rapto. Agora nota bem, quando isso foi pregado em 63, Brana morre em 65, isso ficou escondido, isso ficou no mistério, mesmo estando na Bíblia, mesmo estando na mensagem, mesmo estando na abertura do selo, mesmo estando escrito, ficou no mistério. O povo não sabia nada sobre isso. A primeira e segunda puxada no Brasil não sabia nada sobre isso. Nada. Ninguém pôde pregar sobre isso. Mas tinha que haver um comissionado, um homem ungido, que fosse a voz da noiva, de Apocalipse 10, de 8 ao 11, que fosse essa voz, para trazer isso para a noiva. Ele é a própria noiva. Então ele era o profeta para reprofetizar outra vez. Não era o profeta para trazer uma outra mensagem.
Não era um outro mensageiro. Não, não era. Se ele fosse um outro mensageiro, ele seria o oitavo. Então ele teria que vir com a outra mensagem. Vendo isso? Não, mas ele veio para reprofetizar o que o Brana profetizou, para falar aquilo que Brana não pôde falar, para revelar, para nos mostrar que HM faz parte do novo nome. O novo nome dele, HM Brana, que agora é o novo nome dela, Brana, casado. Casados. Se não fosse casado, eu não seria branista. Eu não poderia chamar Brana. Você está entendendo isso? Dá para entender essas coisas? Dá para colocar as coisas no seu devido lugar? Dá para não mais desvirtualizar a palavra? Não desvirtualizar mais essa mensagem? Não torcer mais essa mensagem? Veja, se não fosse ungido, se Deus tivesse levantado esse ungido no ano 2000 com a voz dessa noiva, como nós obteria fé para o rapto? Estava nos trovões, mas nada nós sabia. Deus tinha que lidar com uma só pessoa. Essa uma só pessoa é a voz da noiva. Tá vendo? É a voz da noiva. Tá vendo? Ele tinha o ministério de João. Tá vendo? Para reprofetizar outra vez. Estava sobre ele. E fez de uma maneira tremenda, maravilhosa. Hoje nós temos grandes ensinamentos sobre isso. Nós vimos agora que o Cordeiro saiu do trono, que as eras terminou, que não há mais sangue na Odisseia, que a segunda vinda aconteceu, que o sétimo anjo era Brana, o sétimo selo era Brana, ele era esse sétimo selo, tá vendo? Como nós iríamos saber disso? Se Deus não tivesse comissionado um ungido, um homem, para trazer isso de primeira mão. Agora nós tomamos isso, agora nós podemos pegar a mensagem do sétimo anjo, como eu peguei, e reprofetizar outra vez. Porque agora a noiva é João. Está vendo isso? A noiva é João. Eu sou João. Você, meu irmão, é João. Porque nós somos a noiva. Está vendo isso? Agora não há mais um só homem. Porque o que Deus tinha que fazer com um só homem, ele já fez. Terminou a mensagem. Já foi tudo pregado, já esclarecido. Não tem mais aonde ninguém ir para lado nenhum. Querer desvirtualizar isso, querer mudar essas coisas, acrescentar, ir além. Nós não podemos ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que foi pregado. É hora de nós prestar atenção no que foi pregado pelo sétimo anjo, foi pregado pelo pastor Osmar. Nós temos que prestar atenção no que ele falou, para nós não desvirtualizar, para nós ficar centralizados nessa mensagem, para nós não começar a crer em tonterias que estão falando aí pela internet. Está vendo isso? Não. Se nós somos a noiva, nós somos parte da palavra. Está vendo? Então não há maneira de nós cair. De maneira nenhuma. Nós estamos firmados nele, nós somos casados com ele, nós temos um novo nome. Então isso foi fim ao assunto.
põe fim a esse assunto. Nós temos que parar e começar a pensar da maneira certa, irmão. Parar e pensar da maneira certa, para nós não ir além e nem ficar aquém. Nós não podemos acrescentar, colocar uma coisa num lugar que não é. Se nós fazer isso, nós estamos agindo errado. É melhor que nós começamos a ouvir a mensagem pregada pela noite por João, né? Esse ministério de João, começar a ouvir mais cuidadosamente, prestar atenção no que ele falou. Veja, aí sim, nós vamos ficar centralizados. Está vendo isso? Se ele disse, não tem uma doutrina, não cria a doutrina do aperto play, não. Então se ele falou, então vamos ouvir o que ele falou e ficar com o que ele falou. Só isso. Nós não temos que ouvir ninguém mais, a não ser isso que foi pregado pelo pastor Osmar, que ele nos mostrou, nos ensinou. Você quer ouvir uma boa mensagem? Na sua casa, no seu serviço? Você quer ouvir uma boa mensagem? Busca lá a mensagem do pastor Osmar. Vai lá no YouTube, traz uma mensagem do pastor Osmar. Grandes ensinamentos que tem ali, coisas tremendas. Cada vez mais nós ouvimos, mais nós aprendemos. Agora, observe, não é só ouvir, não. É colocar em prática. É colocar em prática o que nós estamos ouvindo. É como diz Tiago, irmão, não seja somente ouvinte da palavra, mas cumpridor da mesma. Então não adianta nós ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Não adianta. Aquilo que foi pregado pelo nosso falecido pastor, o que ele pregou, o que ele deixou, é nós ouvir e colocar em prática. É obedecer, é posicionar, porque só ficar ouvindo e não ter mudança nenhuma, não ter diferença nenhuma, não adianta. Nós temos que colocar em prática, nós temos que ter ação. A obra, a fé sem obra, ela é morta. Tem que ter ação no que nós estamos ouvindo. Está vendo isso? Se nós estivéssemos ouvindo as coisas certas, da maneira certa, esse povo não estaria com essas conversas pela internet. Está vendo isso? Nós temos que entender essas coisas agora. É a hora de irmos embora. Não é hora de ficar brincando pela internet, vai não. É hora de nós falar a verdade. É hora de nós posicionar com essa verdade. É hora de nós cuidar de nós mesmos. Deus trata com o indivíduo. É isso que Deus está tratando. Isso é maravilhoso. Vamos passar a ouvir os vídeos que o pastor Osmar pregou com mais atenção, com mais cautela, em oração, para que a nossa mente seja aberta, para nós entender essa mensagem. Você tem visto as mensagens que eu tenho pregado nesse domingo para trás? Tem sido muito forte a mensagem do domingo passado, mostrando isso. Tá vendo? Isso é tremendo, irmão. Volta lá e ouça. Escuta o culto que eu preguei domingo passado. Escuta lá, pra você ver. Tá pensando que as coisas é brincadeira? Não.
Teve muita gente que dizia eu creio em João, e tem um novo nome, hoje não é nada. Acabou tudo. Hoje não é nada. Está vendo isso? Porque não entendeu, não compreendeu o que João falou. Não compreendeu a mensagem da noiva. Não entender as coisas da maneira certa. Quantos pastores já se foi? Negro já se foi? Que dizia que era Brahma. Dizia que era João. Dizia que cria. Aonde que eles estão? Hoje não estão crendo mais. Está vendo isso? Porque não entenderam da maneira certa. Não foi grave, teve grado pela mensagem da hora. Que essa esposa hoje, ela está grávida com a palavra. Ela já está grávida com a palavra. Depois que ela engravida dessa palavra, dessa mensagem da hora, nada tira isso dela. Depois que ela está grávida, ela está esperando a receber o filho. E vai receber o filho nos ares. Não se engane, irmão. Pega firme isso, vai. Isso é toda a luz, é todo o nosso conhecimento. Nós não podemos sair de fora disso. Começa a ouvir a mensagem, aperta o play na sua casa e presta atenção no que o pastor está pregando, para depois não sair falando coisas erradas. Está vendo isso? Nós temos que ser cuidadoso, cauteloso. Nós temos que entender as coisas. Nós temos que entender Deus. Nós temos que conhecer Deus, conhecer o seu trabalho, o seu propósito, as suas leis, como que Deus age. Está vendo? Essa noiva que foi testada pela palavra, que foi aprovada, mas a noiva das eras, essa prostituta, foi testada e reprovada, mas esta esposa já foi testada e já provada. Está vendo? Por isso que nós estamos aqui, nós passamos pelo teste, pelas lutas. Está vendo? Nós recebemos essa mensagem e isso nunca sai do meu coração. Levanta quem quiser pregar, pode falar quanto jeito que quiser, isso não vai mudar a minha vida. Amém? Deus os abençoe, irmão. Vamos terminar aqui. Eu queria entrar nessa mensagem aqui, mas não foi possível, né? O tempo já se foi. Nós estamos terminando essa mensagem. Começa a prestar atenção agora, tá? Deus te abençoe, Deus te dê graça, meu irmão. Você que está me ouvindo, não seja somente ouvinte, seja praticante dessa palavra, praticante dessa verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, ouvido para ouvir. E quem vencer, diz a palavra, dar-lhe-ei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você quer estar lá? Você quer ir? Ouve a palavra, obedece, busque a Deus graça para você estar posicionado nessa palavra. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te ajude. Amém? Vamos fazer uma pequena oração, que Deus possa te ajudar. Vamos orar?
Querido e amado Deus, meu Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, entreguei aquilo que estava para me falar, Senhor. Porque eu não posso falar nada, ó Deus, sem antes receber do Senhor. É como Paulo disse, aquilo que eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei, eu também só posso ensinar aquilo que eu receber, Senhor. Pai Celestial, nos ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão, cada irmã neste momento, a entender e compreender, Senhor. Que os nossos entendimentos sejam abertos. Pai Celestial, abre o nosso entendimento. Ó Deus, dê colírio nesta hora para os nossos olhos. Deus, muitas das vezes nós precisamos de colírio para os olhos, para ver essas verdades. Dá-nos colírio para os nossos olhos. Abre o nosso entendimento para entender e compreender. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa esse irmão, essa irmã, esse irmão que precisa agora da sua graça, Senhor. Está aflita, necessitada. Muitas das vezes estou enfermo e acamado. Que ela seja abençoada. Deus, que ela receba a cura, que ela possa tomar posse da cura, possa tomar posse da libertação, que ela possa ser ajudada pelo Senhor neste momento. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, ajuda a tua igreja, essa igreja noiva, Senhor. Abençoa os pastores. Tem misericórdia, te peço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Deus os abençoe, os irmãos, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Estou vendo aqui o irmão Patrick, o irmão Roberto e outros que estão assistindo, né? E o irmão Eloí, né? Borba e outros aqui que estão nos assistindo. Só descer aqui, eu vou ver mais ali. Mas todos vocês que estão acompanhando, Deus te abençoe, Deus te ajude. Querendo Deus, volte nos ouvir no domingo que vem, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe.